Esse é aquele tipo de vídeo em que eu provavelmente vou ser criticado pelos nerdolas, embora eu seja um nerdola. Mas e aí, será que os lacrolas vão ficar do meu lado? Vamos descobrir agora! E aí galera, será que Thunderbolts vai ser um filme lacrador? Será que a Marvel vai tentar empurrar mais uma vez goela abaixo essas ideologias, assim como já fez mais especificamente em She-Hulk? E aqui eu tô falando de uma pauta em específico que é o feminismo. Será que nós vamos ter um filme feminista? Será que a Yelena vai encarnar os princípios e os ideais do feminismo? Vamos discutir tudo isso nesse vídeo aqui, de acordo com tudo que a gente já tem confirmado e também repercutindo o que muitas pessoas pensam a respeito desse filme. Muitas pessoas já opinaram, já falaram, a gente tem diversos trailers e também materiais promocionais. Vamos falar sobre tudo isso. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Se você ainda não é inscrito aqui, nós estamos sempre falando desse conteúdo nerdístico, Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, as polêmicas, as questões de lacrolas e nerdolas, enfim, toda essa questão a gente está aqui falando. E esse vídeo especificamente vamos falar de Thunderbolts, galera, porque ele é o próximo filme da Marvel, o segundo filme da Marvel esse ano, e ele vai reunir personagens que são ali, entre aspas, né, da periferia Marvel. O que eu quero dizer com isso? Que não são os personagens principais. Os protagonistas, ao que tudo indica, serão a Yelena Belova, que é meio que a substituta da Natasha Romanoff agora, né, no UCM, como a Viúva Negra, o Bucky, que já tem aí uma longa estrada, né, uma longa jornada, e também o John Walker, que é o agente americano ex-Capitão América, como a gente viu lá na série Falcão e o Soldado Invernal. A gente vai ter também o Red Guardian, o Guardião Vermelho, mas eu acho que ele vai servir mais como um alívio cômico. Embora eu aposte que sim, a gente vai ter uma trama bem interessante entre ele e a Yelena se desenvolvendo ali. Eu acho que vai ser um subplot bem interessante e vai ser muito importante para a personagem. Eu inclusive acho que tem a possibilidade do Guardião Vermelho morrer nesse filme, hein? Me lembre se eu estiver certo ou se eu estiver errado. Eu com certeza vou lembrar vocês quando eu trouxer aqui a minha análise. E aí pessoal, eu sei que do lado nerdola muitas pessoas já têm uma má vontade com esse filme, já reclamam bastante e não estão a fim de assistir, porque eles falam, esse filme tá tratando aí de personagens secundários, porque é uma coisa chata, porque ninguém pediu Thunderbolts e tudo mais. Só que é o exemplo que eu sempre dou e vou dar mais uma vez, pessoal. Ninguém pediu uma série do Pacificador. E o James Gunn, ao meu ver, provou que é possível fazer uma boa história, até com um personagem detestável, que é o Peacemaker, né, o Pacificador, e a gente gostou, e ficou bom, ficou bem feito, foi bem desenvolvido, galera. Não só na própria série dele, mas também no Esquadrão Suicida. Ninguém tinha pedido um filme, muito menos um soft reboot do Esquadrão Suicida, mas o James Gunn fez isso com uma grande qualidade, por isso que eu inclusive aposto que ele com certeza vai fazer um bom trabalho lá no filme do Superman. Já fez, né? Só tá aí na pós-produção. Mas então, quando a gente tem personagens, por mais que eles sejam desconhecidos e tudo mais, e que ninguém tenha pedido, como o pessoal fala, mas galera, se a história for bem feita e bem desenvolvida, isso pode ser uma coisa boa e na verdade isso pode acrescentar ao universo Marvel. É importante mencionar que às vezes o pessoal fica até usando metáfora de futebol, né, pra falar os cabeças de chave, não sei o que, taranã, camisa 10. Só que assim, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, eles não eram mainstream há até 10 anos. Se você pensar. O Homem de Ferro só se tornou popular como ele é hoje em dia por causa do filme com Downey Jr. Então se a gente fosse partir desse mesmo princípio de que, não, ninguém pediu, é um personagem que ninguém gosta, que ninguém tem interesse, a gente também não teria dado uma chance para o Homem de Ferro. E o que aconteceu? Os nerds deram, o grande público deu, e por isso que o filme se tornou um sucesso, e não só o filme, mas a franquia Marvel como um todo, né? Virou uma coisa gigantesca, nunca antes vista na história do cinema. Então a gente não pode ter essa rejeição. Claro, né, que você pode, é o seu direito não estar animado para o filme, mas que é uma premissa errada, ao meu ver, é. E essa má vontade, pessoal, prejudica muito a nossa visão de mundo e também a visão que a gente tem dos próprios filmes, das produções, porque a gente já vai assistir uma produção pra detonar, pra atacar, e mesmo que tenha uma coisa ali que seja boa, você vai se recusar a falar disso. Ou você vai ficar insistindo e batendo na mesma tecla, sabe? Mesmo que não faça mais sentido. Então eu acho que a gente tem que dar uma chance pra esse filme, e essa questão de ser personagens desconhecidos e mais underground, e personagens que ninguém tem interesse da Marvel, isso não é motivo. E antes de eu falar exatamente da questão da Yelena, se é a protagonista, se isso é feminismo ou não, se é lacração ou não, é importante mencionar que a gente
gente tem ali a figura da treinadora. Essa é uma mudança que eu não curto. Goste você ou não, pessoal, a mudança de gênero é uma questão de lacração sim. Porque quando você pega um personagem masculino e transforma em feminino, isso é ruim. E você nunca vê o contrário acontecer, né? Ah, não, lá nos quadrinhos é uma personagem feminina, mas aqui no filme a gente vai fazer um personagem masculino. Porque senão a galera mainstream, que é woke, você precisa entender isso e admitir isso, ia ficar chiando. Você já viu isso acontecer? Da mesma maneira que não acontece um personagem que é negro nos quadrinhos transformar ele em branco, porque seria um absurdo, né? Mas por que acontece o contrário? É esse tipo de coisa que as pessoas não admitem. Tem mudanças principalmente raciais, que não... Eu nem gosto dessa palavra raciais, pessoal. Parece que a gente tá falando de bicho. Isso é um absurdo, né? Mas enfim, mudança de, vamos colocar, de etnia, de cor de pele. Mudanças que são bem-vindas, que não interferem em nada porque não vem acompanhada de um discurso. Por exemplo, o Nick Fury, do Samuel L. Jackson. Nick Fury sempre foi branco nos quadrinhos e trouxeram o Samuel L. Jackson, é engraçado falar o nome dele, pra fazer esse personagem e ele vingou, né? Inclusive, vocês sabem dessa história, né? Que o personagem, a versão negra dos quadrinhos tinha sido inspirada nele já e depois nada mais justo do que trazer o próprio ator para fazer o personagem nos cinemas. Então, às vezes, essas mudanças são bem-vindas e não interferem em nada. Porém, a gente vê aí uma sucessão de tentativas, não só da Marvel, da DC, mas enfim, da cultura pop como um todo, de fazer essas mudanças para emplacar, porque eles precisam dar o protagonismo, não exatamente para as minorias, mas para as pautas que eles têm, que usam as minorias, né, como massa de manobra. Então, nesse caso, você pegar um personagem que é homem, né, personagem masculino dos quadrinhos e transformar em uma mulher, é sim uma lacração da Marvel, até porque a gente está falando do filme Viúva Negra que saiu em 2021, que é ruim não porque tem uma protagonista mulher, mas porque tem um roteiro muito mal feito, né? Inclusive que não faz jus à personagem que ela é no UCM. Mas nessa época a gente tinha essa onda de lacração da Marvel, só ver She-Hulk, outros elementos de Miss Marvel também, e isso acontece aqui também com a treinadora. E qual que é o grande problema, pessoal? Se eles tivessem trocado o gênero, mas mantido a essência do personagem nos quadrinhos, mas não é. A treinadora do UCM, que foi apresentada lá em Viúva Negra, é como se fosse um robô mercenário, sabe? Uma pessoa programada para fazer o que o mestre quer, e é basicamente isso, e ela vai fazer o que precisa. Pode ser, inclusive, que Thunderbolts dê uma redenção para essa personagem, mas o fato é, ela não tem nada a ver com o personagem que é nos quadrinhos. Se fosse o mesmo background, a mesma história, só que com uma personagem feminina, ainda seria lacração, mas teria ficado bom, teria ficado legal. Beleza, Saulo, mas e aí, Helena? Será que eles vão lacrar? Será que a Helena é uma Mary Sue? Bom, pessoal, esse conceito de Mary Sue, que a gente usa aqui, inclusive algumas pessoas criticam, mas que é aquela personagem badass, como o Peter gosta de falar, né, casca grossa e tal, que não precisa de ninguém, que não precisa aprender nada e tudo mais, como é o caso da Rey, de Star Wars e também da própria She-Hulk, se você analisar, e outras personagens, né, que isso é uma coisa do feminismo, não adianta você reclamar, as próprias feministas falam disso, a Gaia também, né, recentemente Invasão Secreta. Se a gente usar esse conceito de Mary Sue pra falar da Helena, pessoal, isso aqui não faz sentido. A Helena definitivamente não é uma Mary Sue, porque ela já vem sendo desenvolvida aos poucos no UCM e ela é uma freaking Viúva Negra. Então, partindo desse pressuposto de que a gente não quer que as personagens femininas sejam empurradas e que sejam Mary Sues e que tem essa pauta, e é por isso que a gente não gosta, então não tem por que a gente não gostar até agora, vamos ver no filme. Mas essa é a construção do meu argumento lógico, beleza? Ela tem um passado traumático, ela tem uma espécie de mentora que foi a Viúva Negra, né? Ninguém mais, ninguém menos que a Natasha Romanoff, que no UCM teve uma trajetória incrível e agora ela vai ter a oportunidade de se provar. E não só isso, ela tá passando por um dilema interessante. Então a personagem por si só, com tudo isso que já foi apresentado, é bem interessante. E não, eu não tô tentando ser isentão aqui não, tá, galera? Eu tenho o meu lado, vocês me conhecem. Só que eu também busco coerência. E ao meu ver, a Helena é uma personagem interessante. Inclusive, se essa mesma história fosse contada, né, esse mesmo time fosse liderado pela Natasha, se ela não tivesse morrido, também seria legal de ver, porque é um grupo de renegados, né, tentando fazer algo de bom, por mais que eles estejam sendo manipulados, né, usados, controlados para isso. Mas a gente ainda tem, pessoal, um outro fator que é muito importante. O último trailer de Thunderbolts que saiu mostra a qualidade técnica das pessoas envolvidas na produção. Tanto o diretor, quanto os roteiristas, a galera da composição, a galera da edição, enfim, toda a parte técnica tem gente de qualidade. E isso vai impactar muito bem. Inclusive a Florence Pugh falou dessa pegada nova que o filme é. Inclusive que parece ser um filme independente da A24. E ela tem propriedade para falar isso porque ela já fez filme da A24. E isso é muito legal e pode indicar que a Marvel realmente está querendo fazer com esse filme algo que a gente nunca viu. E outra coisa que é importante lembrar, que diferente de outros filmes, pessoal, o Thunderbolts não está passando por um monte de regravações,
né? Os famosos reshoots que prejudicam o andamento do filme, que deixam a história furada. Não, nada disso. Então parece que esse filme realmente foi planejado para ser uma coisa muito boa. E se isso realmente acontecer, vai ser o momento para os nerdolas provarem pra galera lacrola que critica a gente não tem problema com personagem feminina. Agora, se o filme for desse jeito que eu tô falando, se a personagem for bem escrita, como ela já tem sido, e a história for legal, e eu acho que vai ser, até porque eles estão enfrentando o Sentinela, que é um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, que com certeza vai ser meio nerfadinho ali, né, pra se encaixar no UCM, embora a gente já tenha visto que ele é muito brutal, né, quando ele simplesmente desintegra as pessoas e transforma em sombra. A gente vê essa personagem com esse grupo enfrentando esse vilão, vai ser muito bom. E aí, se com tudo isso, né, como eu tava dizendo, os nerdolas reclamarem e falarem que é lacração, aí, minha gente, vocês estão surtados. Não vou ter como concordar com vocês, tá bom? Sinto muito. Então, pessoal, o resumo do meu pensamento é: precisamos ter equilíbrio, calma e deixar a má vontade de lado. Vamos lá conferir o filme, vamos ver o que eles vão apresentar, vamos prestar atenção nesses pontos e aí sim a gente consegue chegar na nossa opinião, na nossa própria conclusão. E aí, você concorda comigo ou não? Tem sentido o que eu falei ou não? Eu acho que sim, eu acho que eu construí o meu argumento muito bem, modéstia à parte. Quero te lembrar que aqui na descrição vocês têm recomendações de produtos da Amazon, preços muito bacanas, e se você for um cliente Prime, você tem frete grátis em diversos produtos. E você comprando pelos nossos links, galera, vocês estão ajudando o canal aqui. E claro que também tem outras formas de você contribuir, como o Valeu Demais, você sendo membro. Então ajude esse projeto a crescer para que eu possa trazer cada vez mais vídeos com mais qualidade para vocês. Porque fazer isso requer muito da gente, mas é uma coisa que eu amo e sei que vocês curtem também, então a gente precisa dessa parceria, beleza? Conto muito com vocês, hein, galera? Deixa aí a sua opinião nos comentários pra gente continuar a nossa conversa. E ainda sobre esse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que eu fiz falando mais ou menos do mesmo assunto, só que sobre Quarteto Fantástico. Será que tem alguma coisa que aponta que esse filme vai lacrar também? Quais são os vazamentos, os rumores e as confirmações que a gente tem que mostram o direcionamento que esse filme tomou? Assiste lá que eu tenho certeza que você vai curtir. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd. Bom, tudo certo agora, a classe média me odeia, os ricos me odeiam, os pobres me odeiam, as minorias me odeiam, a maioria me odeiam, a classe artística me odeia, tá tudo certo.